Fala para nós um pouco do que é o Janeiro Branco, Thaís. Então, a campanha de Janeiro Branco é uma conscientização das doenças emocionais. Uhum. Veio com essa ideia de conscientizar o povo, que o povo comece a ter domínio, conheça e possa se aprimorar mais sobre isso, né? A grande intenção da campanha Janeiro Branco é falar mesmo das doenças emocionais, tirar esse tabu que se tem, tirar esse medo que se tem, porque além de ter a Olá pessoal que nos acompanha aqui no canal do YouTube e no Spotify do Industrialização. Hoje vamos para um episódio especial. Vamos falar do Janeiro Branco. Só que como a gente costuma falar aqui, quando a gente sabe, a gente fala. Quando a gente não sabe, a gente traz alguém que sabe. A gente traz um especialista aqui para falar para vocês dos assuntos mais variados aí e que são importantes para quem está na indústria, para os amantes da indústria. E eu trouxe aqui para falar do Janeiro Branco a Thaís, que é psicóloga. E aí, se apresente aí para o pessoal da industrialização, Thaís. Olá, muito feliz de estar aqui, de estar participando, né? Eu sou psicóloga clínica, trabalho há 13 anos na área, tenho uma especialização em neuropsicologia, sou fascinada por essa questão da mente, de desenvolvimento, e isso para mim é algo que realmente me interessa muito, né? E atuo com adolescentes, adultos e idosos. Além do atendimento em clínica particular, eu também atuo com uma clínica social. Acho muito importante o trabalho social, se envolver, cuidar, dividir o nosso conhecimento para a sociedade que está precisando, que é mais carente. Então, ter esse cuidado. E o que eu posso oferecer é o meu próprio trabalho, né? Então, além de Legal. estar atuando com atendimento presencial, no consultório particular, com atendimento online, faço também esse trabalho, porque eu acho que todo ser humano devia ter esse lado de cuidar do outro, né? Muito legal. É importante o atendimento online hoje em dia, né? Porque muita gente está distante, as pessoas querem muitas vezes até economizar o tempo ali de trânsito, custo de traslado, estacionamento, e aí o atendimento online ajuda bastante, apesar de muita gente, eu acho que as pessoas têm a percepção, mas e realmente é diferente do presencial, né? Mas acho que a gente tem aprendido aí a maximizar os resultados e ter um resultado muito próximo do atendimento presencial nos trabalhos online, nos trabalhos Sim, remotos, né? quando começou a oportunidade aí que veio com a pandemia de a gente começar a atender online, confesso que eu tive uma certa resistência, né? Eu trabalho com uma abordagem humanista, então quando eu vejo que o paciente está precisando de um abraço, eu pergunto: você gostaria de um abraço? E aí no online não consigo ter esse toque, né? Verdade. Esse acolhimento. Porém, entre não ter nada e ter algo que está ali te ajudando, que está ali te desenvolvendo, que está fazendo você evoluir como um ser humano, né, lidar com as suas questões, as suas dificuldades, o online é muito importante. A gente consegue atender aí o mundo inteiro. Legal. E fala para nós um pouco do que é o Janeiro Branco, Thaís. Então, a campanha de Janeiro Branco é uma conscientização das doenças emocionais. Veio com essa ideia de conscientizar o povo, que o povo comece a ter domínio, conheça e possa se aprimorar mais sobre isso.
né? Uhum. A grande intenção da campanha Janeiro Branco é falar mesmo das doenças emocionais, tirar esse tabu que se tem, tirar esse medo que se tem, porque além de ter aquele preconceito, né, em relação às doenças emocionais, é coisa de louco, essas falas comuns que se tem, né? Tem Uhum. aquela pessoa que sofre da doença e tem Uhum. vergonha por conta de tudo isso, né? Então, é uma campanha para que realmente nós venhamos a falar Uhum. disso, não ter medo, ter conhecimento, porque aquilo que nós temos conhecimento, conseguimos lidar melhor. Então, Uhum. o povo falando, é coisa de louco, por quê? Porque falta o conhecimento, falta se Uhum. aprimorar. E a campanha vem trazer isso, olha, a informação está aí, né? A Uhum. situação está aí. E existe uma quantidade enorme dessas doenças e a população vem sofrendo cada vez mais disso Uhum. e tendo que esconder porque eu não posso falar porque não é aceito, né? Não, porque não é uma diabetes, porque não é uma pressão alta, porque não é um câncer, então não vai ser aceitável, né? É algo que a gente não consegue ver a olhos nu, né? Uma ferida, um Uhum. machucado, mas está acontecendo no cérebro da pessoa uma, uma transformação que acaba afetando as suas emoções e, consequentemente, o seu comportamento, né? Sim. Então, ela vem para isso. Eu acho interessante porque no ano passado, e aí até convido o pessoal a ouvir, a gente fez um episódio, não está no YouTube, está somente no Spotify. Em setembro a gente fez um episódio sobre o Setembro Amarelo, né, sobre suicídio, e a gente abordou até alguns casos de suicídios nas indústrias por conta de pressões. A gente abordou o caso lá da Renault. Só que o suicídio ele é o ponto mais alto de desespero ali da pessoa fugir dessa situação, né? É É, uma e aí consequência dessas doenças. ele chama muita atenção, como você falou, né, daquilo que a gente vê ou não vê. Então, para cada suicídio que a gente tem, eu imagino que a gente tenha dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas é, em crise emocional, muitas vezes, com problemas de saúde mental. E aí eu queria que você falasse um pouco desse tabu da saúde mental, porque quando a gente fala assim de falta de saúde mental, muita gente acha que é só aquela pessoa que tem algum problema mais grave, ou uma demência, uma deficiência, uma falta de algum, Sim. algum problema motor, né, alguma coisa mais visível. E você falou, são coisas invisíveis. Então, não quer, e a gente tem esse tabu, acha que, não, se a pessoa não está com a saúde mental boa, então é porque ela já está num estado ali de É, loucura, né? E não é isso, a pessoa simplesmente não está bem, e isso pode prejudicar a vida dela, a vida das pessoas em volta, né? uhum. Como que E você, assim, você tem trabalhado com esse tabu, isso, nas então, empresas? essa questão do suicídio aí, deixa só eu pontuar que eu achei interessante. Uhum. É, muitas vezes, a pessoa que chegou a cometer o suicídio, antes disso, ela deu sinais de que as coisas não estavam boas dentro dela, né? Uhum. Que existia Uhum. uma desorganização emocional ali e até tentou pedir ajuda, né? E aí, por falta de conhecimento das pessoas que estão à sua volta, isso é frescura, isso é falta de Uhum. trabalhar, é falta de Deus, né? Uhum. E aí a pessoa não é realmente o problema está comigo, sou eu que não consigo sair disso, e aí ela não quer realmente morrer, né? Eu acredito muito nisso, que ele não queria acabar com a própria vida, ele queria acabar com a dor e o desespero que ele estava sentindo, né? Então, essa é uma questão interessante. Esse outro ponto das doenças emocionais no geral, né, de a pessoa achar que quem sofre de uma doença assim é quem está num estado crítico, como você falou,
é um pensamento errôneo, né? Uhum. A pessoa pode até estar vivendo um Uhum. desequilíbrio emocional e acha que aquilo faz parte da vida dela e ela tem que dar conta. Uhum. A nossa cultura está ali de que você tem que ser forte o tempo inteiro, que você tem que Uhum. ser bom o tempo inteiro, que você tem que alcançar resultados positivos a toda hora. Então, eu tenho um sentimento que está me trazendo medo diante de uma situação. Não, eu não posso mostrar isso, não posso mostrar fraqueza. Eu tenho que ser forte. Uhum. Porém, quando esse medo toma conta de você que chega a te paralisar, o que você vai fazer? Vai ficar paralisado. Tá, mas e aí? Tô sofrendo isso, vou viver isso e agora eu vou simplesmente me afastar do trabalho, me afastar das pessoas. Poxa, tem tratamento para isso, Porque né? geralmente é o que acontece, né? A pessoa se fecha, né? E aí acaba. Eu já vi casos da pessoa acabar sendo demitida porque a empresa achava que, ah, não, não quer trabalhar, não quer nada com nada. É, E aí, e no fim das contas, a pessoa a estava num pessoa, quadro depressivo. sim, a pessoa já tem o sentimento de culpa, né? Que ela tem a culpa de ter ficado doente, né? E assim, a culpa é dela, ela provocou aquilo. E aí, quando tem uma questão externa, como uma demissão, por consequência da doença que ele está passando, essa culpa só aumenta, essa angústia só aumenta. Eu vou até dar um exemplo assim: a pessoa está trabalhando e de repente começou um excesso de trabalho, né? Um determinado momento tinha que desenvolver um projeto e esse projeto exigiu muito dela. Aí ela começa a sentir as mãos formigar, ela começa a sentir a boca seca, ela começa a sentir, né, o coração Está me acelerado. descrevendo num projeto. Ah, então, pois é. Isso é ansiedade? Não, isso Aham. daí é só um momento por conta do trabalho, eu tenho que dar conta. Mas ela pode se estender, acabou o projeto e você continuar sendo assim. É muito perigoso o desenvolvimento dessas doenças, né? Então, a pessoa fica achando, não, isso é normal, todo mundo passa por isso, eu também tenho que passar. Mas, ei, você é diferente de todo mundo. A frase que ó, toda mãe diz aí, né? Você Você não não é é todo todo mundo. mundo. Não é todo mundo. Então, e realmente, as mães têm razão, né? Não somos todo Verdade. mundo, somos um ser individualizado, né? Com a Exato. nossa subjetividade, e cada um lida com a emoção como pode, como consegue lidar. Aham. Não é porque eu te descrevi aqui agora, por mais que sejam sintomas comuns que a pessoa que sofre da ansiedade passa, mas você pode somatizar ela de uma forma diferente, vivenciar ela de uma forma diferente e sentir, né? Comparar e dizer assim, ah, é mais grave do que o outro. Não, porque é relativo, é o que você está sentindo, o quanto você consegue lidar, né? E eu brinquei, né, que você tá me descrevendo, e é assim mesmo. E isso acontece, e aí, assim, no meu caso, eu vivo em projetos, né? Eu estava até conversando com uma pessoa um tempo atrás, e essa pessoa me falou: ah, porque lá na empresa teve um ano que a gente teve um projeto, e aí nesse ano do projeto foi complicado, e eu dormi pouco, e eu trabalhei muito, e, e aí eu tive um desequilíbrio ali na vida, né? Relação trabalho, família, lazer e tal, né? Aí eu até brinquei com essa pessoa e falei assim, talvez esse seja o meu problema. Eu tô sempre no ano do projeto, porque eu tenho fila de projeto. Quando eu tô acabando um, tem outro na fila para começar. E às vezes estou até em mais de um projeto simultaneamente. Isso é muito comum hoje. Muitas É, empresas têm a estrutura projetizada, tudo é um projeto. Ela tem um programa com vários projetos e a galera está tocando isso. Talvez isso é, aumente ainda mais essa incidência, né, Thaís? e te colocando em risco de desenvolver uma doença como burnout, né? Por estar vivendo
frequência de projetos, tá na constância Uhum. disso tudo, você está sujeito a acontecer um burnout, né? O que que é um burnout? É um esgotamento emocional por conta do excesso de trabalho, da pressão, do estresse, né? De a pessoa estar ali, ter que dar conta daquilo e de repente se sentiu muito sufocado e não conseguiu mais dar conta. O burnout é uma doença muito comum em algumas profissões específicas, né? Como médicos, bombeiros, policiais, porque a cobrança e a pressão, né? Eles trabalham com vida ou morte e A tensão é muitas constante, né? então, exatamente, a tensão é constante, a pressão é constante e coloca eles assim, não, eu tenho que resolver, né? E muitas vezes acaba não alcançando isso e se sente. Professores também têm desenvolvido muito o burnout por conta de excesso de trabalho, né? Da conta de programar a aula, dar a aula, corrigir provas, trabalhos e ainda lidar muitas vezes com uma turma aí que é bastante estressora, né? E muitos, assim, muitos, né, dos casos que acontecem, eu diria assim, uns 60% dos casos das pessoas que são acometidas do burnout como professores, eles não voltam mais a trabalhar. Nossa, Eles perdem a carreira, não conseguem mais entrar dentro de nossa. uma sala de aula. Sufocou tanto que chegou no limite de dizer assim, eu preciso de um tempo e esse tempo nunca acaba, não consegue mais mudar. Então, olha que triste a pessoa perder a profissão, aquilo que se dedicou, se formou, estudou, pelo excesso, não consegue mais voltar ao trabalho. Então, é realmente muito sério essa questão de dentro das empresas, eu citei aí os professores, mas dentro das empresas está acontecendo isso, né? As metodologias, os programas que vêm, produzir rápido em menos tempo, sempre estar à frente do concorrente, estar atento a isso, gera essa pressão interna e pode levar, sim, a esse esgotamento. É interessante, eu tenho dois pontos para colocar, né? Você falou dos professores, eu sou professor também, né? Até brinco na sala de aula, né? Além de dar aula, eu também trabalho. Sim. E, e uma vez eu dou aula de algumas matérias no MBA e uma delas é custos. E os alunos sempre têm aquela ansiedade, né? Vem para uma aula de custos, a primeira coisa que eles querem saber é o que vale mais a pena comprar ou alugar uma casa, né? Se deve comprar ou alugar uma casa, um carro e tal. E eu ensino, né? Eu ensino, faz parte da aula, né? Fazer essa Uhum. análise. E não tem uma resposta pronta, não tem Sim, uma resposta só para todo mundo. Você tem um sim. momento da vida que é melhor comprar, um momento da vida que é melhor alugar, uma condição econômico-financeira que é melhor comprar, uma condição econômico-financeira que é melhor alugar, né? Uhum. Então tem um conjunto grande aí de fatores, entre eles o cálculo financeiro para tomar essa decisão. E foi engraçado que essa relação aluno-professor nos últimos anos me parece que virou uma relação cliente-fornecedor, né? E assim, professor, se não fizer o que eu estou querendo, né, eu te mando embora. É, E uma vez, realmente. no começo de uma aula, eu tinha acabado de me apresentar, né, um aluno falou assim, professor, só uma coisa, eu só aceito que o senhor continue a aula se o senhor me disser agora o que é melhor, comprar uma casa ou alugar. Uau! Né? Eu falei, Tá olha, vendo? eu vou te ensinar a decidir, não tem uma resposta pronta. Sim, sim, realmente essa questão, muitas vezes o aluno vai, ai, Ó, oh, desculpa, gatinho. gatinho apareceu Mascote. aqui. Muitas vezes o aluno vai para a escola com muita informação, né? Aham. Sabendo, às vezes até mais do que o professor, né? Sim.
E isso aumenta a sua. Mesmo porque eles têm acesso à internet ali no telefone, podem ver qualquer coisa e a gente está sem o acesso, né? Então não tem resposta ali. Exatamente. Então, o professor está lá falando, você está lá falando, será que isso é verdade ou não? Dá um Google aí, né? Exato, E exato, vamos descobrir. Então, exato. realmente a pressão e a tensão dentro dessa profissão tem sido gigante. E um outro ponto que você falou que é interessante, o ponto de que dessa competitividade e da gente querer fazer tudo mais rápido, tudo imediato e achar que tem que fazer metade do tempo e tal. Tem até um livro, eu tenho ele aqui, que é o Scrum, né? Esse livro do Scrum. Acho que todo mundo conhece. Esse livro aqui já é uma pegadinha, vai estar invertido na tela aí para a galera, mas é o Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Né? Não é assim tão simples. Né? Então, aqui é um livro que tem alguns métodos, algumas teorias, algumas práticas que você pode reduzir o tempo, ganhar eficiência, mas a gente fala até em alguns episódios do Industrialização ali, que a gente fala sobre Lean, a gente teve no ano de 2022, a gente fez uma brincadeira ali do ano Lean, aplicando, né, algumas técnicas do Lean na vida para tornar a vida mais leve, para tornar a vida um pouco menos difícil, né? Para Uhum. ter eficiência como pessoa, né? Mas não é uma coisa simples. As pessoas acham, né, que comprar um livro vai fazer com que elas Sim. façam na metade do tempo. E tem pessoas que acham que se ouvir um resumo de 10 minutos desse livro também vão conseguir. Não é É, assim tão simples. Você tem que estudar e tem anos para pessoas, conseguir. Né? e tem pessoas que acham que comprar um livro não precisa ir para terapia, né? É, eu Então, já pensei assim. então, para que terapia? Para que gastar dinheiro, pagar psicólogo? Posso estudar, posso ler um Eu, livro. eu até acho que eu já te contei essa história, Thaís, que no passado eu fiz alguns trabalhos como ghostwriter ali e eu escrevi alguns artigos na área de psicologia. Né? Eu Ah, olha escrevia, que eu legal. gostava, eu tinha, né, como eu viajava muito, eu tinha tempo à noite no hotel e ficava ali estudando, escrevendo e peguei, tinha algumas psicólogas conhecidas e peguei alguns artigos para escrever, né, para elas e tal. E aí acabei aprendendo um pouquinho ali por conta disso, né, de ler muito artigo, muita coisa, Sim. e achava que com aquilo que eu conhecia eu não precisava de terapia. Se fosse assim, o próprio psicólogo não precisava Exatamente. fazer terapia. E aí Foi a gente quando eu li isso que eu fui para terapia. inclusive, um bom psicólogo mesmo é aquele que faz terapia, né? Porque ele tem as questões dele, não é Sim. porque nós temos o conhecimento que estamos blindados e que não vai acontecer nada conosco. Se fosse assim, todo mundo faria psicologia e estava resolvido, né? Exatamente. É, Ou todo mundo lia um livro, assistia um vídeo, né? E é é, interessante porque, assim, aí a gente remete a um ponto que é pedir ajuda, né? E aí, assim, uma coisa, olha como a gente erra fácil, né? Eu achava que não precisava de terapia, mas eu sou consultor e eu sei na consultoria que muitas empresas elas têm pessoas que têm conhecimento para prover a solução de um problema complexo. Mas as pessoas elas uhum, estão muito envolvidas no dia a dia da operação. Né? E aí eu vou fazer uma analogia aqui, você vai me ajudar e dizer se eu estou certo ou não. Mas a vamos gente lá. vê nas empresas, nas indústrias, nas empresas de serviço, né, qualquer lugar, as pessoas estão tão envolvidas no dia a dia da operação, resolver os pequenos problemas, atender o cliente, fazer as coisas funcionarem, que elas não conseguem parar para lidar com aquele problema e abstrair muitas vezes vários pontos, vários fatores, vários pontos de interferência de influência para poder definir uma solução. Né? Eu penso que Uhum, talvez no caso da saúde mental é assim também. A pessoa está num é, estado de saúde mental ruim, mas ela sozinha, mesmo lendo, por mais conhecimento que tenha, ela não vai conseguir sair porque ela não vai conseguir abstrair tudo isso. E o psicólogo tem essas técnicas
assim como o consultor tem lá para o problema de problema financeiro da empresa, problema de Uhum. venda, problema, seja qual for o problema, de qualidade, de gestão, o psicólogo vai conseguir abstrair isso e ajudar a pessoa a resolver esse problema emocional. Sim. Aí eu vejo aquilo que a gente comentou antes, né? O próprio preconceito que se tem para pedir ajuda, né? Então, eu não tô, nem vamos colocar a questão emocional aqui de doenças Tá. emocionais, mas vamos pensar antes naquilo que eu falei que temos que ser bom o tempo inteiro. Uhum, Então, se eu sou bom, eu não preciso de ajuda, eu dou conta, uhum, né? uhum, E, poxa, eu vou pedir ajuda, o que que o outro vai pensar de mim? Ah, ele não é tão bom assim. Ah, eu vou destruir a imagem que o outro criou de mim quando eu vou chegar uhum, lá e pedir ajuda, né? Eu até tenho um caso de uma pessoa que me fez uma proposta para trabalhar junto com ela, e ela disse assim: Ah, eu gostaria também de ser sua paciente, mas você vai conseguir separar a minha vida pessoal com a profissional, porque como profissional eu mando bem, mas a minha vida pessoal eu tenho muitos problemas. Então, a necessidade de afirmar que o profissional tá ok, porque tem que ser ok, tem que ser perfeito, né? Então, assim, gente, não somos perfeitos o tempo inteiro e tudo bem errar, exatamente. né? Uhum, Tudo bem falhar. Inclusive, a falha e o erro vai te levar a um amadurecimento e a um crescimento muito maior, né? Então, essa questão, essa preocupação em pedir ajuda por conta do preconceito, né? E tu tinhas, interessante. desculpa, a pergunta ali depois. Era justamente isso, né? Porque a pessoa ela precisa do psicólogo para ajudar a conectar as coisas, abstrair Sim, vários fatores. Quais são exatamente os fatores da vida que estão prejudicando e gerando problema emocional? Porque é, muitas vezes a pessoa não vai conseguir. Ah, é simples, é só diminuir o ritmo. Não, você está no meio de um projeto, você não vai diminuir o ritmo. Não tem. uhum, É um ponto de restrição. Né? E aí como a pessoa é. lida com isso e como o psicólogo pode ajudar a pessoa. Como você disse ali o exemplo do aluno de fazer uma pergunta se compra ou se aluga, querendo uma resposta pronta, aqui nessa situação também se encaixa. Não tem uma resposta pronta para todos, porque somos subjetivos, somos individuais, né? Então, a questão de receita de bolo, que muitos pacientes chegam, olha, eu sou ansiosa, o que que eu devo fazer para acabar com a ansiedade? Tá, peraí, não é o que devemos fazer. Vamos entender o que que disparou ou começou a disparar a ansiedade. Existe uma história de vida antes de tudo isso, né? Você não é a doença, você não é a ansiedade, que eu vou simplesmente lá tirar ela e pronto. Não, você é um ser humano, você é uma pessoa que está se desenvolvendo. E quanto mais você conhece das suas problemáticas, das suas dificuldades, mais você consegue desenvolver ela. Você consegue trabalhar. Não quer dizer que tudo vai acabar, né? Existem muitas doenças emocionais que não têm cura, mas você aprende a lidar com ela, né? Sim. A ansiedade, por exemplo, a gente diminui bastante, você vai ter períodos, né? Períodos que você vai estar ok e períodos que você vai estar realmente em crises, né? Então, existem crises bem fortes em relação à própria ansiedade, né? Então, essa questão de entender que você precisa estar se colocando a trabalho dentro da terapia, né? Vou colocar a minha questão. E assim, terapia não é coisa de fraco. Fazer terapia é muito corajoso, porque ter que Sim. olhar para dentro de você e ver o estrago que você fez com você mesmo, você tem que ser muito forte, muito corajoso, É né? verdade. Aham. É interessante essa receita de bolo porque a gente vê muitas vezes assim, né? Aí 10 passos para ser feliz ou para alta produtividade,
né? Acorda às 5 da manhã, tome um banho gelado. Aí a pessoa trabalha numa indústria no turno da tarde, que para às 10h30 da noite, chega em casa meia-noite e onde ela É, mora faz 5, 10 graus negativos. Como que ela vai acordar às 5 horas da manhã e tomar um banho gelado? Né? Não tem exatamente. como ser feliz assim, né? E ela não vai sair do emprego para passar a acordar às 5 horas da manhã e tomar um banho gelado, né? Então, Exatamente. Nem mudar de cidade, de local, por conta da temperatura, né? exatamente. Realmente, essa questão de receita de bolo é bem complicada. E é interessante que assim a gente vê muitas vezes, né? Então essas eu vejo assim três grandes problemas atualmente nas pessoas. A gente falou já um pouquinho dos três aqui, que eu acho que são já uma consequência do desequilíbrio emocional, né? Que é depressão, ansiedade e estresse. Eu não sei qual vem primeiro aí, né? E Uhum. eu queria saber um pouquinho de você. Então, assim, como que acontece essa evolução, ou se é tudo mais ou menos misturado, né? Para as pessoas É, poderem olhar os sinais disso e saber, putz, não, esse é o momento de eu procurar um profissional. sim, entender essas doenças específicas que você trouxe aí é muito importante, né? E as causas delas pode ser variadas. Pode ser Uhum, uma questão genética, pode ser uma questão sociocultural, né? O ambiente te fez vivenciar isso. Então, temos que entender essas questões. Por isso que dentro de uma consulta com um terapeuta vai ser identificado tudo isso. Não que você já não possa estar fazendo, está nos ouvindo aqui, está nos assistindo e se identificar, mas aí para aprofundar e trabalhar, precisa realmente estar lá. A questão, vamos colocar o estresse primeiro, né? tá. Essa cobrança que existe, essa pressão que existe, ela pode desencadear uma ansiedade ou uma depressão, ou uma depressão mista, que é a ansiedade com depressão, né? Então, digamos que talvez o estresse aí pode ser um causador, um dos que causam a ansiedade e a depressão. E eu costumo dizer assim, nas minhas redes sociais, a minha intenção é realmente levar a informação para que haja o conhecimento, que nós começamos falando da campanha Janeiro Branco, que haja esse conhecimento, para que você possa conseguir identificar as suas questões e querer trabalhar elas. É? Então, a gente vai ter lá uma questão hereditária. A mãe tem depressão, a avó tinha depressão, as tias têm depressão, existe uma questão genética aí e uma Ah, tá. probabilidade grande de você desenvolver essa depressão. Então, se a Mas vamos pessoa pensar. tem esse quadro hereditário, é uma pessoa que já no primeiro sinal de um estresse já deve buscar um acompanhamento profissional. Exatamente. Mas existe a questão assim, nasceu numa família que não tem depressão, porém ela não tem acolhimento. Porém, não Tá. é uma família que te ouve, né? Que conversa contigo, ela grita com você. Ela, né? O filho tá lá, o filho começou a chorar e tá numa situação com medo. Fica quieto aí, engole o choro, né? Engole o choro. E essa falta de acolhimento, né? De a mãe chegar lá e dizer, filho, estou aqui com você. O que está acontecendo? Que você está sentindo agora, né? O que está passando nos seus pensamentos? Eu estou aqui, eu vou te ajudar. Você não está sozinho. Ensinando essa criança que ela pode falar das emoções dela, que ela Legal. pode colocar para fora. Então, se ela não teve esse ambiente, né, que facilitou, que trouxe essa questão de que ela pode realmente ser segura e falar sem ter vergonha das emoções dela, ou Aham. ela teve que aprender na marra a reprimir as emoções e não colocar para fora, porque emoção não é uma coisa aceita aqui dentro, é um comportamento aprendido. E aí vem a questão Entendi. sociocultural, né? Tenho que lidar dessa forma.
E aí vem a dificuldade também, como a gente falou antes, de pedir ajuda. Porque não, eu tentei pedir ajuda para minha mãe, a forma que eu conseguia pedir ajuda para minha mãe era chorando, porque eu era uma criança e não tinha consciência de dizer me ajuda com este problema que está realmente me angustiando. Não, a criança não consegue. E até aquela, às vezes uma questão até de gênero, né? Que para os Uhum, homens é aquele negócio seja homem, né? E exatamente, para as mulheres seja uma mulher forte. Né? Então, exatamente. independente de gênero, os dois acho que sofrem com esse tipo de pressão. Né? Essa questão de seja uma mulher forte tem cada vez mais vem falando, né, de você se empoderar, de você ser independente. Então, porém, a mulher que é independente, ela ainda continua com todas as atividades de mãe, de dona de casa, e ter que carregar tudo isso de ser independente, dar conta de tudo, né? E olha a pressão que está sendo colocada sobre isso, né? Aham. Sobre a pessoa. E os homens também, com essa postura de que o homem não pode chorar, né? É. O homem não chora, né? O homem não chora. O homem chora sim, né? Uma outra doença emocional que tu não colocou ali é os transtornos compulsivos alimentares, né? E Bem a observado. pessoa acaba gerando uma compensação. Então, eu sinto essa dor, eu sinto essa tristeza, poxa, eu mereço um momento de prazer. E vai lá e come uma quantidade exorbitante de, Eu já de tive isso. comida. Então, é uma situação bastante delicada e triste, né? Eu Por já tive. quê? Eu comia numa refeição fácil, fácil, mais de 1 quilo de comida. Uau! É, Sem, e assim, aí ficava passando mal. não, não passava mal, não. Esse é o problema. Ah, é, Mas assim, isso teve impacto negativo na minha saúde. Né? com certeza, né? Teve Com impacto certeza. negativo na saúde, desde pressão arterial e aí o tipo de alimento também influenciava em quadro de Sim, estresse, né? normalmente a pessoa tem um desejo de gordura com açúcar, né? Exatamente. Então, Sorvete. que é o que que é o que te deixa feliz. E isso Exato. também é um comportamento aprendido, porque a criança ficou mal, né? A mãe teve que ir trabalhar e deixar a criança lá com a avó. E a criança chorou, não queria ficar. Não, filha, se Aham. você se comportar, a mamãe te traz um presente. E que presente é esse? Um pirulito, um Kinder Ovo, então eu entendo que se quando eu estou mal, eu estou triste, eu posso me confortar com o alimento, né? Está Você sendo sabe que aprendido. isso é uma memória interessante, porque eu tenho uma madrinha que me acompanhou, assim, me acompanha até hoje, né? Eu criei, passei desde minha infância parte na casa dos meus pais, parte na casa deles. E o presente que ela me deu até hoje, que mais me marcou, foi uma travessa de mousse de chocolate. Uau! Então, Então, e até hoje eu não posso ver uma mousse de chocolate que eu compro. pois é, né? E aí, o que que eu costumo dizer para as minhas pacientes, que sofrem com esse transtorno, né? Se você tem vontade de chorar, chore e não coma. Se você está com raiva, grite, né? Se você está com ansiedade, faça uma atividade física e não coma. É porque eu senti todas essas emoções e a minha fuga é a comida. Existem É, outras alternativas, é, é. né, que A questão precisam da ser. atividade física é muito verdade. Eu faço atividade física regularmente e eu percebo muito isso. Né? Quando eu consigo manter, uma semana que eu consigo fazer atividade física mais vezes, eu acabo automaticamente comendo menos e assim, menos açúcar, menos gordura. Né? Eu tenho Exatamente. menos vontade de comer. E em outubro do ano de 2022 eu quebrei o pé e aí eu fiquei 1 mês e meio, quase 2 meses sem academia. Né? Sim. Com 2 semanas mais ou menos sem academia, eu já estava tendo crises de ansiedade e assim, louco para comer qualquer coisa. Uhum. É,
Mas tem Essa, que racionalizar muito mais para não exagerar na alimentação. exatamente. Essa questão da atividade física, ela é muito importante para todas as doenças emocionais Uhum, e para doenças físicas também, né? A atividade física, ela é o melhor comprimido que alguém pode te receitar, né? Então, eu vou lá no médico e eu quero que ele me dê uma receita. E aí ele te dá a receita, faça atividade física, e você fica bravo. Poxa, paguei uma consulta para ele me dizer isso, e às né? vezes a gente fala assim, para me dizer o óbvio, né? É, Se é então, tão óbvio, por que, que a gente não faz, né? exatamente, né? Também é um comportamento aprendido, né? Aham. Que eu não preciso disso. Graças a Deus, hoje em dia tem mudado bastante, as pessoas têm se atentado mais a isso. Também faço academia já há bastante tempo e sofro com ansiedade, né? Então, sim, sou uma psicóloga, mas sem ansiedade, E também faz né? terapia, né? E também faço terapia, também faço terapia. E não tenho vergonha disso, porque é uma questão, no meu caso, hereditária, e aí eu preciso trabalhar, né? E eu não posso ficar sem a atividade física. Então, até a gente conversou, né, sobre o que eu falei essa semana sobre perseverança, né, que as pessoas costumam falar quando tá sem vontade de ir para academia. É, Pode explicar um pouco melhor. Você fez um story no Instagram, né? Falando que isso. no dia, aquele dia você não estava com vontade de ir. E normalmente as pessoas falam, fui na força do ódio, né? Mas isso não é Aham. uma coisa tão boa. A gente se acostuma, eu lembro que você falou, a gente se acostuma com um memezinho, né? Na força Uhum. do ódio e acha engraçadinho. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor sobre É, isso. então, como o ser humano ele tem a necessidade de pertencimento, de pertencer a um grupo, logo eu preciso reagir como esse grupo reage. Então, gerou lá o meme Vou na Força do Ódio, e aí, em massa, as pessoas reproduzem essa resposta Aham. sem realmente parar para pensar, né? E aquele dia, né, eu acordei cansada, um pouco desanimada, falei, não quero ir. Aí passou aqueles 5 minutinhos, falei, não, eu vou, porque eu preciso perseverar e eu vou mudar a frase. Eu não vou na força do ódio, eu vou na força da perseverança, né? Porque eu tenho um objetivo e esse é o meu comprimido e eu preciso disso, né? E não apenas ficar reproduzindo o que as pessoas fazem, porque assim, como eu falei lá, quando você diz eu vou na força do ódio, você está mandando a informação para o seu cérebro que aquilo é uma coisa muito chata. Você está fazendo com raiva, afinal, né? E aí Aham. você está mandando essa informação para o seu cérebro que aquilo é muito chato, que é desinteressante, que não é legal. Poxa, aquele dia você conseguiu ir na força do tal ódio, né? Mas e no outro dia? Você já mandou a informação que aquilo era chato, era desinteressante. Você Aham. vai se desmotivar, você não vai Verdade. querer continuar, né? Sim, Agora, verdade. quando você vai assim, não, eu vou porque eu tomei o controle da minha vida, né? Eu decidi. E eu estou mostrando para o meu cérebro que isso é uma coisa que é importante e que eu preciso fazer. E aí, com a liberação de hormônios que a atividade física vai te liberar e trazer, você vai se sentir melhor e aí você vai dizer, poxa, que legal que eu fiz por mim mesma, né? Eu fiz isso por mim, não foi outra pessoa. Eu decidi, eu fui e eu consegui. E esse sentimento de gratificação é muito bom. É interessante porque a gente remete à disciplina, né? Então, Uhum, perseverança, disciplina. A gente já falou, inclusive, sobre disciplina nos episódios sobre Lean, que são tão importantes. E é interessante que a gente fala tanto em disciplina, constância, melhoria contínua nas indústrias e acaba não trazendo isso para a própria vida, né? Então, na empresa, a gente trabalha muitas vezes com melhoria contínua, quer dizer, melhorar os processos, melhorar o produto todo dia um pouquinho, ganhar um pouquinho mais de qualidade, reduzir um pouquinho dos custos para se manter, para o produto se manter competitivo, para a empresa não sim. quebrar, e a gente não traz isso para a própria vida, né?
tanto É, de melhorar a própria vida, né? Melhorar um pouquinho a alimentação. Às vezes as pessoas perguntam como que eu fiz para mudar a alimentação. Eu mudei muito a minha alimentação, né? Só que eu não mudei em um mês, né? Eu mudei a minha alimentação em 5 6 anos. então, aí é que está uma grande questão, né? A pessoa quer ser radical. Não, a Uhum, partir de agora eu não como mais doce, não como mais gordura, não como, não tomo mais refrigerante. uhum, Agora eu tirei do meu cardápio. uhum, Gente, um comportamento que está sendo feito há anos na sua vida, não é assim que você vai tirar. Você vai ter que reeducar. Então, eu sempre falo assim, faz mini passos, né? uhum, Algo mais curto, mini metas. Né? O que que é uhum, uma mini meta? Você tem uma meta grande que é melhorar a sua alimentação. Qual é uhum, a minha mini meta? Eu quero mudar a minha alimentação, mas eu não sou uma pessoa que come legumes e verduras. uhum. Então, começa a inserir o legume e a verdura, continua comendo lá as coisas que você está comendo, Sim. mas você já teve uma mudança. Opa, peraí, essa semana eu vou experimentar chuchu. Não gosto de chuchu, eu vou comer. Eu não gosto de chuchu, né? Eu Ah, acho mas que se só tem fizer com água. ervas finas e fizer na manteiga, aí já tem gordura, mas fica bom demais. É, onde tem gordura fica bom. É, não, mas eu acho que chuchu só tem água, mas ok, né? A gente come e tá aí. Mas vamos, né, me propor aí, ó, essa semana eu quero comer chuchu. Né? É importante para mim, porque, de novo, você está tomando controle da sua vida. É, E você não está vivendo um comportamento automático. é. Você está decidindo o que você quer. E aí você vai lá, consegue. Ah, e agora eu vou experimentar abóbora. Aí coloca uma abóbora lá. Ah, vou comer uma maçã, porque eu não como frutas. E aí você vai se reeducando. Depois de um tempo que você fez isso, começa a retirar alguns alimentos, né? Ah, a pessoa come pizza todo final de semana. Ah, eu vou ficar um final de semana sem comer. Dentro dos 4 que tem dentro do mês, eu vou ficar um sem comer. Você fica um tempo assim, né? Comendo a pizza 3 finais de semana. Ah, passou esse tempo, se adaptou, diminui de novo. Não, agora são só 2 vezes na semana, não, no mês, que eu vou comer pizza. E assim, quando você vê, já eliminou, já tirou e tá vivendo sem. Sabe que eu sou um pouco viciada em Coca-Cola, né? E eu fiquei 7 anos sem tomar Coca-Cola. Nossa. 7 anos. E aí, né, aquela questão do alcoólatra, né? Evite o primeiro gole. E eu tava numa festa Você não era e alcoólatra, você era cocólatra. exatamente. Eu estava numa festa de aniversário e né, eu substituí a Coca-Cola por água com gás e limão. E nesse aniversário não tinha, e só tinha a bendita da Coca-Cola, né? Aí fui pro primeiro gole e depois disso eu continuo tomando, não na mesma frequência que eu tomava Aham. antigamente, mas voltou a esse velho hábito, né? Então, de novo, a gente tem que ser perseverante e dizer o que você quer, o que você não quer, mas não ser radical. Né? O Sim. radicalismo vai te levar à frustração, porque você não dá conta, e, consequentemente, vem a frustração, vem o desânimo, e eu não tenho mais vontade de fazer. E aí abandona tudo. É interessante isso. A gente acabou falando então um pouquinho das prevenções, né? Ah, Uhum. fazer exercício físico, tentar manter algumas rotinas saudáveis, tentar buscar equilíbrio, né? Essas pausas acho que são importantes. Eu pego e assim, algumas pessoas têm preconceitos com isso, né? Então, Uhum. eu já ouvi dentro do mundo corporativo críticas a pessoas que têm uma disciplina de treino, né? Uhum. Então, já ouvi críticas do tipo, a pessoa treina 3 vezes por semana, né? E aí chega num período onde tem muito trabalho e essa pessoa se ausenta por, sei lá, 2 horas ela gasta para ir treinar, né? Uhum.
Se eu pensar ali, né, meia hora para ir, né, uma hora de treino, meia hora para voltar. Então essa pessoa ela deixa de trabalhar, né, e está usando o tempo pessoal dela, não está usando o tempo Sim. regular de trabalho. Ela treina à noite, treina no final de semana, Uhum. treina de manhã das 6. Eu durante muito tempo treinei das 5 às 6, né? Sim. Então, e a gente às vezes ouve, né? Ah, mas o cara não pode ficar um tempo sem treinar para se dedicar mais. E o que eu percebo até eu, né, na minha produtividade mesmo, quando eu fico sem treinar, a minha produtividade cai muito do ponto de vista de raciocínio, resolver Acabou a problema. energia, né? Exatamente. Eu acho que isso, como prevenção, né, esse equilíbrio é importante e assim as pessoas entenderem e principalmente o pessoal da gestão, né, entender que eles precisam prover para as pessoas essa possibilidade de manter um Uhum. equilíbrio porque a produtividade vai ser melhor. Se a pessoa gasta 2 horas para treinar, 6 horas na semana para treinar, ela vai ganhar na semana ela vai ganhar no mínimo 12, 20 horas de Uhum. produtividade. Né? Exatamente. A atividade física, ela traz essa energia, essa disposição e vai melhorar os seus resultados, né? Mas esse preconceito, essas piadinhas que se tem de a pessoa treinar, às vezes é uma invejazinha, uma dor de cotovelo, né? Pode Porque ser, pode porque ser. não consegue manter aquela mesma disciplina, porque não consegue fazer aquilo, e aí fica julgando aquele que faz, né? Mas aquele que faz porque entendeu a importância que isso tem, ele vai ignorar essas piadinhas e vai continuar, porque sabe que é saúde, né? Sabe que aquilo E é às vezes importante. alguma outra atividade que a pessoa consegue relaxar. Né? Eu tive um diretor uma vez que o pessoal, né, zoava com ele porque ele gostava do Big Brother. Né? E tá bom, eu não gosto do Big Brother. Ok, ele gostava. Né? E às vezes ele comentava, não, tal hora até tal hora eu paro, assisto o Big Brother lá com a minha família e tal. E depois eu volto e até consigo produzir mais, consigo resolver algumas coisas e tal. Né? Depois do Big Brother eu Uhum. aproveito para estudar um pouco e aí eu consigo estudar melhor. Então é uma atividade que ele gosta, principalmente, talvez até mais porque está com a família reunida e é a atividade que ele achou que ele percebeu que aumentava a produtividade dele. Então as pessoas têm muito preconceito, dizem assim, é aquela história que a gente falou, né, da fórmula da felicidade, né? Então troque o Big Sim, Brother pelo canal X do YouTube, pelo TED, troque o é, Big Brother por um livro. Não, o cara ia lá e ele assistia o Big Brother, depois ele ia ler. Se ele começasse só ler, ele talvez não ia entender nada do que está no livro, porque ele ia estar com a paciência cheia, ele ia estar exatamente. desconcentrado. As pessoas, no geral, elas têm andado muito acusadoras, né? Impondo muitas coisas. Aí a gente vê até no campo político, né? Sem respeitar a opinião do outro, né? Um fanatismo num determinado partido, num determinado concorrente, candidato, e aí realmente faz o julgamento que o outro está errado e pronto, né? A pessoa fez, né, tá julgando aquilo que ela acha que é importante para ela, aquilo Exato. que ela acha que é o valor para ela. Não gostou? Ok, vira as costas e sai. Você não é obrigado, né? Você não é obrigado a estar ali, mas essa imposição que é colocada tem que ser assim: ah, não, não assista Big Brother porque você não está alimentando nada de bom e útil na sua vida. E quem disse que eu quero só colocar coisas úteis? Tem horas que eu quero, né, ser inútil. Tem horas que eu quero ser quero, Exatamente. quero descansar, quero estar ali. De novo, a gente fala dessa questão de ter que ser bom o tempo inteiro. Não, gente, tem que ser o idolatrado o tempo inteiro. Não, ele só Exatamente. estuda, só lê coisa importante. Não, ele tem um momento de lazer dele que vai lá assistir o Big Brother. E aí? Isso vai mudar quem ele Exatamente. é?
Vai mudar o Exatamente. profissional que ele é? Não vai, não vai mudar. Muito, muito pelo contrário, né? Pode até fazer dessa pessoa um profissional melhor, né? A questão que você falou até do posicionamento político, a gente tem visto aí, e até misturado, né? Posicionamento político com religioso. Eu fiz um Sim. episódio com o Alê, a gente fez naquele período ali das eleições de 2022, que a gente falou sobre como o Lean, né, como a filosofia Lean podia nos ajudar naquele momento de polarização e de discussão, de Uhum, tensão tão forte, né? uhum. Principalmente no mundo corporativo, porque eu acho que isso gera um estresse também tão grande, né, no mundo Sim. corporativo, porque você tem pessoas ali com um determinado propósito. Então você vai ter pessoas com pensamentos muito diferentes trabalhando juntas com um propósito, e se deixar isso interferir no trabalho, isso pode não só ser ruim para o trabalho, para o resultado do trabalho. Eu acho que pode ser Uhum. ruim para a cabeça das pessoas, também para a saúde mental. Uma das coisas que a gente ressaltou até nesse episódio é que na oportunidade do episódio já fazia mais de um ano que a gente fazia o podcast Industrialização. Né? Já tinha passado de um ano, a gente já tinha feito mais de 60 ou 70 episódios. Eu e o Ale, a gente já trabalha junto há mais tempo. Né? E uma coisa interessante que a gente se deu conta naquele episódio é que até hoje, né, eu não sei qual é o posicionamento político do Ale e qual é a crença religiosa dele. Né? Uhum. Porque para os trabalhos que a gente faz, isso não importa, é uma coisa pessoal, é uma coisa muito particular Exatamente. que não deve estar ali naquela mesa, naquela discussão. Né? Uhum. Então, É, eu acho que a gente pode se despir disso, e aí eu queria saber de você, né, o quanto isso é importante também para a saúde emocional. eu vi muito, né, estamos vivendo aí até um fanatismo, né, Uhum, de tomar partido por um lado e uhum, internalizar aquilo de uma forma tão intensa como uma verdade absoluta que é o melhor e acabou, e não adianta você chegar para uma pessoa que é fanática e uhum, tentar mudar a opinião dela, mostrar informações, dizer que ele está errado, porque ele está certo na opinião dele, ele é o melhor do mundo. É isso uhum, que ele sabe, né? Então, é uma mania de grandeza, de que eu sou bom, e não consegue fazer uma reflexão de situações e aceitar, muitas vezes, a opinião do outro, respeitar a opinião do outro. Né? uhum. Isso gera problemas emocionais, porque aumenta o nível da raiva, né? Que é uma emoção bastante delicada, aumenta o nível da irritabilidade. Sabe que o número de pacientes que sofrem de bipolaridade surtaram nesse período de Nossa. campanha. Uhum. Eu tive um número grande de pacientes que passaram por isso, entraram em crise, porque realmente aquilo começou a gerar uma ansiedade muito grande, né? Nossa. Uhum. Por conta dessa ansiedade, eu tenho a responsabilidade de convencer o outro a Uhum. seguir aquilo que eu penso. Nossa. Então, olha a imposição que tem, né, interna. Eu tenho essa responsabilidade, eu preciso que o outro entenda, ele tem que mudar de opinião na marra, né? Ele tem que mudar, ele tem que ser aquilo que eu acho que é melhor, que eu julgo ser melhor. É, isso gera uma ansiedade, um desespero, uma aceleração, porque está correndo contra o tempo, né? E olha aí, pode desenvolver uma crise de ansiedade enorme, né? Existe crise de ansiedade que você vai para o hospital todo torto, né? Que é crises conversivas que a gente chama. Então, você vai lá todo atrofiado, com o corpo quase em posição fetal, do tamanho da ansiedade que a pessoa sentiu e teve contraturas no corpo, né? É terrível, né? E realmente acho que isso tem sido mais forte e tem afetado as pessoas nas empresas, né? Nas Uhum. famílias.
Eu acho que está tudo. é, Tem gente que fala que tem que separar o trabalho da vida pessoal. Eu acho que é muito mais complexo do que isso. E a gente já tá indo para o tempo final. Eu queria que você deixasse aí primeiro, né, umas dicas finais de como a pessoa pode reforçar procedimentos aí para superar o comportamento ansioso, para superar a ansiedade, né, atitudes, o que, que a pessoa pode ter no dia a dia aí para melhorar esse quadro de ansiedade e falar como as pessoas te encontram. Vamos lá. Essa questão de como superar uma ansiedade ou uma depressão, ou seja qual for a doença emocional, existe algo antes disso. Você precisa identificar o que tem. E outro, aceitar a sua condição. Eu só posso trabalhar algo se eu realmente sei que precisa trabalhar algo. Agora, se eu não aceito que eu sou depressivo, por exemplo, eu recebi um comentário lá no Instagram essa semana de uma pessoa dizendo o que que eu faço com uma pessoa que não aceita a depressão, ela não aceita que tem. Tem que respeitar o momento dela, o tempo dela, né? Tem que respeitar, ela vai ter que olhar e não, realmente eu preciso de ajuda e eu tenho uma questão a ser trabalhada. Agora, não existe uma receita de bolo, como a gente falou, porém, sim, tem algumas coisas que, na grande maioria das pessoas, funcionam, né? Como fazer atividade física, que foi um ponto que a gente falou bastante aqui, ter uma rotina estabelecida, principalmente uma rotina de sono. O sono é algo que realmente impacta muito na sua qualidade emocional. Uma pessoa que tem o sono desequilibrado, ela se torna mais improdutiva e tem uma dificuldade, uma probabilidade maior de desenvolver uma doença emocional. Então, quando eu digo ter uma rotina no sono, é ter o horário que você vai deitar, sempre o horário que você vai para a cama, a higiene do sono. Qual é a higiene do sono? Tirar os eletrônicos de perto, né? O máximo de ruídos de perto. Se você puder escurecer o seu quarto, né? Isso é muito importante para que você promova um sono de qualidade. E então é isso que você tem, um horário para dormir e horário para acordar, né? Não é aquela coisa assim, eu tenho que dormir bem e vai dormir mais, não. Dormir demais também faz mal. Não É, sei isso é se, importante. eu não sei se tu já teve aquela sensação assim de que dormiu demais e acorda meio lesado, meio Aham, nossa, mole, ruim. Então, dormir é demais também horrível. faz mal. Você tem que dormir a quantidade que você necessita. Também não tem uma regra de bolo, tem que dormir 8 horas por dia. Não. Tem pessoas que têm uma necessidade de sono menor. E tudo bem, tudo tranquilo. É o organismo dela, é o equilíbrio do organismo dela, né? Além da atividade física e de um sono de qualidade, você pode fazer meditações, né? Legal. Se concentrar, estar ali, o mindfulness, né? É uma técnica muito interessante que faz você se concentrar em você mesma, né? Olhar para dentro e ter aquele momento, se desligar, tentar esvaziar o pensamento. É claro que todo bom ansioso vai dizer, meditação nem pensar para mim, não consigo ficar parada no lugar e estar ali para me concentrar. De novo, a gente fala das mini metas. Então, não vai fazer uma meditação de 2 horas. Passa Aham, 5 minutos, é o que você sim. consegue, é o que você dá conta. E aí, conforme você vai treinando tudo aquilo que a gente treina, a gente desenvolve, você vai desenvolver e vai conseguir trabalhar, né? Então, Legal. uma outra questão é a alimentação, né? Eu falei que sou uma pessoa ansiosa, eu tomo muito quando estou no processo no momento de sentir ansiedade, um chazinho de alecrim, né? Então, isso é importante. Se aprimorar e conhecer quais são os alimentos que vão te ajudar com a ansiedade, com a depressão e por aí vai. Existem alimentos, sim,
que vão te ajudar. Ter uma alimentação saudável, praticar atividade física, beber água com regularidade, né, a quantidade que o seu organismo precisa, tudo vai ajudar na sua homeostase, né, no seu Legal. equilíbrio interno. Uhum. Então, eu acho que seria essas as dicas. Legal. E E como as quanto a pessoas te encontram? isso, e como as pessoas podem me encontrar, eu tenho um Instagram que se chama Uhum. Thaís Elis, Uhum. é com H, com Y, né? Então é Legal. THAYSLIZ. Uhum. Esse é o meu Instagram. E lá tem o link para o meu WhatsApp para poder, de repente, estar marcando uma consulta, querendo um contato melhor e maior, né? Legal. Então, hoje eu realmente trabalho só com o Instagram. Legal. Muito bom. Thaís, muito obrigado por falar de saúde mental, do Janeiro Branco. Eu acho que esse é um episódio para o ano inteiro, né? Nós estamos em janeiro, mas ele é um episódio que vale para o ano inteiro, porque a gente sabe que é necessário. Todo o início de ano as pessoas têm aquela esperança de um ano melhor. Eu acho que a esperança de um ano melhor talvez começa pelos nossos próprios comportamentos aí diante do quadro que a gente não pode mudar muitas vezes, né? Então te agradeço demais por ter vindo aqui conversar com a gente, trazer essas informações preciosas para as pessoas que a gente fala muito de indústria aqui, mas a indústria é formada por pessoas e essas pessoas precisam estar saudáveis, né? Acho que É, isso é bem importante. eu agradeço o convite, a participação, gostei bastante de estar aqui. Espero que eu tenha conseguido fazer da minha meta uma mini meta, que é falar sobre saúde emocional, Legal. que as pessoas se despertem para isso. Então, parabéns para vocês que se preocuparam em realmente disseminar o assunto Para você e também, que tá divulgando no seu canal lá. então, muito obrigada. Legal, obrigado. E obrigado para o pessoal que ficou com a gente até aqui e até o próximo Industrialização aqui no YouTube e no Spotify.